totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia, louvado seja o Senhor Jesus, amém? Graças a Deus. Queria convidar você nesta noite a abrir sua Bíblia em Mateus, capítulo número 1, amém? Mateus capítulo 1, para nós então entrarmos aí nesta rápida reflexão acerca do Natal. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, amém? Mateus capítulo de número 1, verso de número 18, capítulo 1, verso 18 ao 25, e aí nós vamos focar no versículo 21, mas vamos ler do 18 ao 25, amém? Mateus capítulo 1, verso 18 ao 25, glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Deixamos todos os irmãos acharem e a gente acompanha a leitura. Louvado seja Deus. Mateus capítulo 1, verso de número 18. Graças a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Amém? Diz assim a palavra de Deus, capítulo 1 de Mateus, verso 18, o nascimento de Jesus Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz, Isaías 7,14, tá? Que diz esse texto aqui: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Amém? Poder sentar em nome de Jesus, louvando e adorando ao nome santo do Senhor. Ainda com a Bíblia aberta, eu gostaria de convidar você a olhar para o versículo 21 novamente. Versículo 21, e a gente sempre encoraja os irmãos aqui quando fizermos a leitura da mensagem, sempre permaneça com a Bíblia aberta, mesmo depois que você se sentar, a fim de que você confira, né, aquilo que está sendo pregado no texto. O versículo 21 diz, e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. Graças a Deus. Bem, com relação ao Natal, como foi dito no jogral também, quase no mundo todo, agora dia 25, é Natal, né? Por que quase no mundo todo? Porque algumas regiões são budistas ou comunistas ou muçulmanas, e por conta disso não comemoram o Natal. Há quem diga, e aí vamos falar de movimentos, igrejas cristãs da nossa época, algumas
delas há quem diga que, não, eu não comemoro esse Natal, porque esse Natal é comércio, é comercial, isso aí não tem nada de cristão, então a gente não comemora o Natal, né? Bom, de fato, o Natal que nós temos hoje na sociedade é um Natal comercial, isso é fato, amém? É um Natal voltado para elementos que não são os elementos originais, como, por exemplo, a figura de um idoso, né? De um homem vestido com as roupas vermelhas. E se vocês não sabem, essa figura do Papai Noel foi criada a partir de uma pessoa que era o São Nicolau, né? Um homem que era cristão, né? E foi beatificado pela Igreja Católica Romana como São Nicolau. E ele tinha o costume de presentear, né? De ajudar, né? Os pobres e presentear crianças. E esse homem ficou com essa figura. No início do século XX, a Coca-Cola, ela, por termos justamente de merchandising, né, de comercial, de propaganda, ela foi convidada a fazer uma figura assim, e ela fez uma figura de um senhor muito agradável, muito sorridente, muito amigável, né, que também presenteava, então tinha essa relação com o São Nicolau, e que agora então esse homem passaria a se chamar Papai Noel, né, e por isso então temos essa figura aí de um homem com roupas muito para o inverno, né? E aí a gente vê como é contraditório, né? Muitas vezes a nossa cultura, porque nós aqui no hemisfério sul, ou seja, na parte de baixo do globo terrestre, em dezembro para nós aqui é verão. E onde esse homem foi criado, onde esse personagem foi criado, é no hemisfério norte, onde para eles lá nesse período é inverno, e neva, e faz muito frio. Por isso ele usa aquela roupa felpuda e quente, né? Que para nós aqui não faz o menor sentido. Mas o fato é que, mesmo nós sabendo que existe uma série de conceitos seculares e comerciais, isso para nós, irmãos, não é razão para que nós também ignoremos o Natal, porque ele tem essa conotação pagã, essa conotação secular e comercial. O que nós fazemos? Nós aproveitamos esse momento, aleluia, para falar do verdadeiro Natal. Nós aproveitamos este momento para trazer o significado do verdadeiro Natal, do nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu convido você, encorajo você, que se você não tem feito isso no seu dia a dia, todos os anos que se passam na sua vida, a partir deste ano passe a fazer isso. Pegue essa semana, aleluia, e fale do verdadeiro Natal para as pessoas, para aquele que não conhece, o objeto central do Natal, a pessoa principal do Natal, que não é, aleluia, um homem velho, mas é um menino, e esse menino é o menino rei, o menino salvador, Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome santo do Senhor. Um filho, um menino se nos deu, diz Isaías no capítulo 9, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus lombos, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do incremento, aleluia, do principado e da paz deste menino não haverá fim, aleluia, ele reinará para todos sempre. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, aleluia, faça isso. Nós fazemos, né, como igreja evangélica Avivamento Bíblico, nós aproveitamos este momento, né, para falar de Jesus, para falar do verdadeiro Natal e do sentido central do Natal. Agora, tem outra coisa que eu gostaria de pontuar, e é justamente dentro da mensagem, é que, se por um lado nós podemos aproveitar para falar acerca do sentido do verdadeiro Natal, por outro nós precisamos também examinar o nosso coração,
examinar a nossa mente, examinar as nossas concepções, aquilo que nós já agregamos como conhecimento até o dia de hoje, para que nós possamos aperfeiçoar, o conhecimento do Filho de Deus e o relacionamento do Filho de Deus, como eu vinha falando no começo do culto, e também desmistificar e eliminar algumas concepções que não são exatamente aquelas que a palavra de Deus apresenta como o verdadeiro Natal. A palavra que foi lida pela missionária Jusileide em Lucas capítulo 2, que é a passagem paralela aqui de Mateus 1, falando sobre o nascimento de Jesus, o anjo se apresenta aos pastores de Belém. Aqueles homens já estavam pastoreando ovelhas ali, e de noite eles veem um clarão, e aquele anjo se apresenta e eles ficam atemorizados, morrendo de medo, Por isso que o anjo diz para eles: não tenham medo, não temais, porque hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Louvado e bendito seja o Senhor nosso Deus. Esta, aleluia, é uma palavra, irmãos, que esses anjos anunciam a esses pastores, que por sua vez os pastores levam essa mensagem e anunciam a todos em Jerusalém. Vocês veem que no texto que foi lido fala isso. Eles vão anunciar a todos em Jerusalém acerca do menino, acerca daquilo que o menino, os anjos falaram acerca do menino. E os anjos não foram genéricos, eles não foram superficiais quando eles falaram acerca daquele nascimento. Não, eles disseram: hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Aleluia. Eles foram específicos na promessa que Deus havia feito durante todo o Antigo Testamento. Eles disseram: esta promessa se cumpre hoje. Hoje é a noite, aleluia, gloriosa. Hoje é a noite que vai dividir a história no meio, ou entre antes de Cristo e depois de Cristo. Hoje é uma noite especial, é uma noite gloriosa. Na cidade de Davi, como Deus havia prometido para ele, para Davi, para o rei Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Louvado seja Deus. Esta mensagem, ela é uma notícia, e é isso que quer dizer a palavra evangelho. Evangelho quer dizer boa notícia, boa nova, da palavra grega euangelion, boa notícia ou boa nova, Antigamente se falava novas, Hoje se fala notícias, é a mesma coisa. Então, boas novas. E os anjos disseram isso: não temam, porque eu vos trago novas, ou seja, notícias de grande alegria, que será para todo o povo. Bendito seja o Senhor. Isso é uma boa notícia, irmãos. É uma notícia maravilhosa. E por que é uma notícia maravilhosa? E eu gostaria de convidar você a ler novamente o versículo 21 de Mateus, capítulo 1, que eu pedi que você ficasse com a sua Bíblia aberta. Mateus, capítulo 1, versículo 21. Diz assim: e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém? Isso daqui é a mensagem. Esta é a boa nova. Esta é a boa notícia. Você vai colocar essa virgem, essa mulher que concebeu, com o profeta Isaías, ela dará à luz um filho, Amém? Depois mais para frente ele vai falar. Por que ele fala de Jesus e de Emanuel? Jesus, e aí é importante entender, Emanuel eu já disse, que é o Deus conosco. Emanuel, e não preciso nem dizer, porque o texto também já diz, Emanuel é uma palavra hebraica, Emanuel. E como o Novo Testamento foi escrito em grego, por isso ele mesmo traduz. Emanuel quer dizer, o traduzido é Deus conosco. Então por isso que o próprio Mateus traduz a palavra, porque é uma palavra hebraica e ele está escrevendo em grego. Amém? Agora, por que ele disse lá no versículo 21, ela dará à luz um filho e lhe porás o nome
nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Por que que o anjo fala acerca da questão? Som. Graças a Deus. Amém? Por que que o anjo diz: e ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados? Porque o nome de Jesus quer dizer Jeová é salvação, né? Ou Yahvé é salvação. Lembrando que o nome Yahvé e o nome Jeová é o mesmo. A diferença foram uns escribas, um povo chamado de maçoretas, que no período interbíblico entre Malaquias e Mateus, eles fizeram uma reorganização, eles escreveram, né, a Bíblia em grego, chamado Septuaginta, e eles pegaram o nome de Yahvé e colocaram sons vocálicos no meio. Por quê? Porque os judeus não sabiam mais pronunciar o nome de Yahvé. A gente fala Yahvé, mas é só uma maneira de dizer. Essa não é a pronúncia original. Essa pronúncia original se perdeu. Aquele nome, lá desde o início, desde Moisés, aquele nome não se sabe mais pronunciar. Nem os judeus de hoje, né? Porque são 4 consoantes, né? É o YHWH, que a gente traduz como Yahvé, né? Mas na verdade são, nas letras do alfabeto hebraico, eu sou o que sou, né? Por isso que é o que Deus diz lá para Moisés: eu sou o que sou. De esse nome eu sou o que sou surge Yahvé, e de Yahvé depois são colocados os nomes em hebraico que vira Yehová, por isso então nós chamamos de Jeová. Amém? E a palavra Jesus, que é Yeshua, Yeshua quer dizer Jeová é salvação. O Senhor salva, o Senhor é salvação. Então o texto diz: ela dará à luz e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Agora, salvará o seu povo, né? E ele poderia parar aí e dizer: vai colocar o nome de Jesus porque ele salvará o seu povo, ele é salvador e vai salvar o seu povo, ponto. Não, ele completa, porque a mensagem do Evangelho, a mensagem completa é essa: salvará o seu povo dos seus pecados. E essa é a coisa mais importante, irmãos, do Evangelho. Porque nenhuma religião do mundo, nenhum conceito religioso, nenhuma filosofia, nenhum grande líder espiritual, nenhuma instituição que esta terra já produziu ou ainda irá produzir, ela pode tratar com o principal problema do homem. E o principal problema do homem não é dinheiro, não é riqueza, não é pobreza, não é doença, não é escassez. Não, o principal problema do homem não são as guerras do mundo, não. O principal problema do homem chama-se pecado. O homem está afastado de Deus. Ele se afastou de Deus desde o jardim do Éden. E ele vem geração após geração herdando o pecado de Adão e rebelde contra Deus, distante de Deus. O homem naturalmente ele odeia Deus. Isso é muito estranho para algumas pessoas, e principalmente até para alguns irmãos dos nossos dias. Por quê? Porque isso não é comum a gente ouvir. E aí a gente diz assim: não, tem pessoas que são boas. Tem pessoas que gostam de Deus, elas só não vêm na igreja, elas gostam de Deus. Irmão, não se engane, querido. O homem não gosta de Deus. O homem gosta de religião. O homem gosta de atos de religião. O homem gosta de fazer coisas. O homem gosta de criar meios de se auto-justificar. Disso o homem gosta. O homem não gosta de Deus. Sabe por quê? Porque o homem, ele pecou contra Deus e ele está debaixo da ira de Deus.
E ele sabe dentro dele mesmo que um dia ele vai ter que prestar contas diante de Deus. Então ele cria coisas, ele cria mecanismos, ele cria maneiras para massagear o seu ego, para mantê-lo ocupado com a ilusão de que Deus vai considerar os seus atos, as suas boas obras diante dele naquele grande dia. Isso é um ledo engano. Isso é o maior de todos os enganos. E infelizmente, grande parte da igreja absorveu isso. O evangelho das obras, o evangelho da caridade, o evangelho... Eu não estou dizendo que a igreja não tenha que dar apoio, sustento aos necessitados. Sim, ela tem que dar, mas isso como resultado da salvação, e não como causa dela, não como objeto da salvação, mas como resultado da salvação. Nós fomos salvos pelo sangue de Jesus. Por isso nós, aleluia, socorremos aos pobres. Por isso que nós ajudamos. Por isso que nós aconselhamos. Por isso que nós consolamos os aflitos. Por isso que nós damos o ombro para aquele que chora, para aquele que... Não, nós não fazemos isso para Deus chegar naquele dia e dizer assim: ó, rapaz, você está de parabéns, hein? Porque o homem, ele é inimigo de Deus por causa do pecado. Romanos capítulo 5, versículo 12, o apóstolo Paulo diz muito claramente: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Em outro versículo ele vai dizer: todos pecaram e separados ou destituídos estão da glória de Deus, ou carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Que glória de Deus é essa? Aquela que Adão tinha toda a virada do dia quando ele ia conversar com Deus. Aquela conversa gostosa, aquele relacionamento maravilhoso. Mas Deus disse: aqui está o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O dia que vocês comerem, vocês vão morrer. E morrer tem vários significados. E um deles é separação de Deus. Então, a única coisa que pode resolver, o homem não pode mudar isso. O homem está em pecado, caído, longe de Deus, fadado à condenação eterna. O homem não pode mudar isso. Ele não pode, por boas obras, por coisas, por religião, chegar a Deus e se fazer agradável diante de Deus. Ele não pode. Isso é impossível do ponto de vista bíblico. Então qual é a solução para isso? A solução é a boa nova. A boa nova de Jesus, aleluia. Eis que eu vos trago novas de grande alegria, porque hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Aleluia. Enquanto o homem não percebeu o estado desgraçado que ele se encontra, ele não vai compreender a maravilha que é a graça de Deus, o perdão de Deus, e Jesus ter pago a nossa conta na cruz do Calvário, para que nós fôssemos justificados pelo sangue dele. Bendito seja o Senhor, louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia, louvado seja Deus. Esta é a boa nova do Evangelho. Esta é a boa nova do Evangelho. Jesus veio e morreu por nós. Ele na cruz, ele está pagando o preço daqueles que creriam nele, daqueles que invocariam o nome dele. E na cruz ele está pagando um preço para quem? Para o homem? Para o mundo? Para Satanás? Ou para Deus? Para quem que Jesus está pagando esse preço? Mais uma vez, por não compreender o Evangelho, muitas vezes você ouve algumas coisas, algumas ilustrações que vão totalmente contrários àquilo que a Bíblia diz. Alguns dizem: Jesus pagou para Satanás, nós éramos escravos de Satanás, então Jesus nos comprou de Satanás. Não, nós éramos escravos de Satanás, escravos do pecado, porque o mundo jaz no maligno, em Satanás, porque Deus, durante um determinado momento, outorgou esse domínio. Ele primeiro outorgou o domínio do mundo ao homem, e o homem fez o quê? Jogou no lixo. Outorgou a Satanás, porque Deus obedeceu a Deus, e aquela autoridade que Deus havia dado ao homem,
foi transferida a Satanás. Mas isso é limitado, porque Satanás não pode fazer nada que Deus não permita. Por mais que a gente diga assim, mas essas desgraças que acontecem no mundo, desgraças que acontecem no mundo, Deus permite, não porque Ele queira, mas porque o homem pecou. Porque o homem entregou para Satanás a autoridade que ele tinha recebido de Deus. Né? Então, para quem então nós pagamos? Foi para Satanás? Não, nós pagamos para Deus. Ou melhor, nós não, né? Jesus pagou a conta dos nossos pecados para Deus, porque nós quebramos a lei de Deus, pecamos junto com Adão. Aí alguém pode perguntar assim, mas peraí, eu não estava lá no Éden, como é que o pecado de Adão me fez desgraçado? Já ouviu isso não? Como é que o pecado de Adão me fez desgraçado? Uma única pessoa acabou com a raça inteira. Exatamente, é isso que a Bíblia diz. Assim como a ofensa de uma única pessoa desgraçou toda a sua descendência, aleluia, mas também um único ato de justiça, Jesus na cruz do Calvário, é poderoso para salvar todo aquele que nele crê. Louvado seja o nome santo do Senhor. Entendeu aqui? Da mesma maneira que uma única, você vai ler isso em Romanos capítulo 5 vai explicar isso tranquilamente para você. Então, para quem Jesus pagou? Jesus pagou para o diabo, para Satanás, para o mundo, ou para Deus? Foi para Deus, porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Mas Jesus então se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. E quando Ele morre na cruz, todos os pecados daqueles que creriam nele, no passado, no presente e no futuro, foram outorgados em Jesus, foram imputados sobre Ele. Por isso que a ira de Deus desceu sobre Jesus. Por isso que Ele orou lá no Getsemane, dizendo, Pai, se for possível, passa de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus não estava com medo dos romanos, Jesus não estava com medo da cruz, Jesus estava falando de um cálice, e esse cálice é a ira de Deus sendo derramada sobre ele, que era para mim, era para você, mas ele tomou, ele morreu a minha morte, a tua morte, para que vivêssemos a vida dele. Bendito seja o Senhor, louvado seja o nome santo do Senhor. Então quando ele está morrendo na cruz, a ira de Deus sendo derramada sobre ele, todos os pecados daqueles que creriam nele, eu estou falando crer no sentido de compromisso, não é só simplesmente saber que teve lá, não, crer no sentido de compromisso, como eu e você estamos aqui nessa noite. Os pecados de todos aqueles que creriam nele foram imputados sobre Jesus, e a justiça de Jesus, que é aquela vida plena, aquela vida reta, aquela vida justa, sem nunca ter pecado. Ele não recebeu o pecado original, porque ele não foi concebido de uma relação natural entre José e Maria. Ele foi concebido pelo Espírito Santo. Então ele não tem o pecado original, ele não herdou o pecado de Adão, porque ele foi concebido pelo Espírito Santo. E ele nasceu e viveu, e ele não pecou, não cometeu nenhum pecado, sendo ele homem Deus. Aleluia, ele foi para a cruz, aleluia, santo, imaculado, irrepreensível, puro, sem pecado, aleluia. Quando ele está lá na cruz, toda a maldição do pecado na minha vida, na sua vida, de todos os que pecaram na eternidade, passado, presente e futuro, mas que creriam nele, que entregariam a sua vida para ele, são imputadas sobre ele, e ele paga o preço deles. E agora a coisa maravilhosa, aquela justiça dele, aquela santidade dele, aquela vida reta dele, são imputadas sobre nós que cremos nele. Bendito seja o Senhor, que ele se fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor. Isto é evangelho, querido. Isto é boa nova, querido. O homem não pode fazer nada. O homem não pode, não merece. O homem não tem como merecer salvação, porque Jesus morreu por mim e por você na cruz do Calvário. Você e eu não podemos fazer nada. Somente, aleluia, dizer obrigado, Senhor Jesus, bendito seja o teu nome, aleluia, sermos banhados pelo sangue de Cristo, restaurados pelo sangue de Cristo. Paulo escrevendo em Romanos capítulo 8, ele diz, portanto, abra lá comigo por favor, Romanos capítulo 8, para nós encerrarmos. Romanos capítulo 8, versículo 1. Aleluia, bendito seja o Senhor.
Jesus. Evangelho. Irmão, essa é a palavra mais linda, é a palavra mais maravilhosa da Escritura. Evangelho. Palavra mais linda que essa, só a palavra Jesus. Aleluia, o autor, aleluia, do Evangelho. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Capítulo 8 de Romanos diz assim. Acharam aí? Romanos capítulo 8. Bíblia nova, né, irmã? Aí gruda as páginas. Estou vendo ali o esforço da irmã abrindo a Bíblia, né? Porque a Bíblia nova está com as páginas grudadas ainda. Né? Muito bom, irmã. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Aleluia. Romanos capítulo 8, versículo de número 1. Aleluia. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Acharam aí? Glória a Deus. Romanos capítulo 8 diz assim: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O versículo 2 é chave, irmãos, na minha vida e na sua vida. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia. Porque o que era impossível à lei, visto como estava enfermo pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou, aleluia, o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Então esta é a boa nova do Evangelho. Louvado seja Deus. Por isso o anjo disse, aleluia, a José, ela conceberá. Deixa eu abrir aqui novamente Mateus capítulo 1 para nós terminarmos. Mateus capítulo 1. Aleluia. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Capítulo 1, versículo 21. Aleluia. Louvado seja Deus. E o anjo disse, né, para José, Mateus 1, 21. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém, Jesus? Aleluia. Bendito seja o Senhor pelo seu Evangelho maravilhoso. Aleluia. Bendito seja o Senhor pelo Natal verdadeiro. Bendito seja o Senhor pelo Natal maravilhoso. Louvado seja Deus da novidade de vida em Cristo Jesus. A lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte. Louvado seja o Senhor, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isto é Evangelho, isto é Natal. O rei que veio, o menino que nasceu, aleluia, para trazer esta boa nova gloriosa. Louvado seja Deus. Amém? Entendeu aqui porque eu disse que nós precisamos nos aprofundar em conhecer o Evangelho de Cristo? Entendeu aqui porque que nós precisamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor? E examinarmos lá dentro do nosso coração o que nós já aprendemos, o que nós temos, né, compreendido, muita coisa maravilhosa, muita coisa boa que nós não usamos, nós não aplicamos, está só no campo das ideias, tem que ser prática na nossa vida, e tem muita coisa que nós não aprendemos, ou aprendemos errado. Por isso que nós precisamos nos debruçar em cima da palavra de Deus, e usar os meios de graça para isso. Para que nós possamos, aleluia, abundar na presença de Deus.
E quando nós compreendemos isso, nós encontramos prazer em Jesus, irmão. Prazer no Santo Salvador, prazer no amado de nossas almas, que tem prazer em falar conosco, tem prazer em conversar conosco, assim como Deus fazia com Adão na virada do dia. Jesus quer ser o seu companheiro e o meu companheiro, o Espírito Santo, aleluia, em um relacionamento pessoal, contínuo, verdadeiro, maravilhoso, até a eternidade, da eternidade, da eternidade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Este mundo aqui vai passar, irmão, é um estalar de dedos, um nada. Nós aqui que vamos viver ainda mais uns 20 anos, outros que vão viver mais 30 anos, outros que vão viver mais 40 anos, outros que vão viver mais 50 anos. Passa assim, ó. Isso se Jesus não voltar, né? Amém? Mas cultivando esse relacionamento com Jesus, você não está preocupado se vai ser 20, ou se vai ser 50, ou se vai ser amanhã de manhã. Você sabe, tem certeza que você estará com Ele para sempre, gozando da sua maravilhosa presença. Bendito seja o Senhor. Fiquemos em pé, por favor, em nome de Jesus.